Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Covil. E se você está me assistindo ou do YouTube ou do Substack, saiba que eu agradeço por isso. Mas enfim, qual que é o tema de hoje? O que nós vamos falar sobre hoje é a burrice. E como ela está afetando tanto a minha vida quanto a sua vida sem que você perceba. Esse vídeo do canal Covil, ele nasce de dois vídeos, na verdade. Um vídeo é o do Elton Luiz, chamado O Colapso Silencioso da Inteligência, e o segundo vídeo é o vídeo do Guilherme Soares, chamado Por que Todos Pararam de Ler Livros. Apesar da forma como cada um apresenta um argumento diferente, ambos estão tratando do mesmo problema, que é o da burrice, da histeria coletiva, de como nós estamos ficando cada vez mais atrofiados, seja por conta das redes sociais, enfim, não é um problema que necessariamente é um problema novo, sabe? Só que ele tá se agravando cada vez mais e ao longo desse vídeo a gente vai entender o porquê. Pra começar, tem uma coisa que o Elton, ele comenta nesse vídeo dele, que eu achei bastante interessante e vou trazer esse exemplo pra esse vídeo para que você consiga ter uma imagem mental sobre o problema a qual nós estamos comentando. Nesse vídeo, o Elton, ele tá comentando sobre uma espécie de transição, tanto dele quanto também do mercado, de sair da posição de instruir o cliente para a posição de começar a vender o software que faz tudo para o cliente. Ele, inclusive, ele dá o exemplo do sujeito que está numa condição de cada vez mais estar sedentário, estar preguiçoso e estar principalmente mimado. Mas como assim mimado? Você deve estar se perguntando agora. Mimado no seguinte sentido. Imagina que nesse exato momento você tem a opção de você ir no mercado e você comprar uma comida, certo? Você pode ter o esforço de você andar, sair da sua casa e ir até o mercado. Você tem essa opção. Só que ao mesmo tempo hoje, graças a serviços e a empresas que fornecem um serviço de entrega, por exemplo, como o iFood, Uber Eats e diferentes outros serviços, você tem a opção de não ir até a comida. A comida ela chega até você. É interessante até porque ele faz até um paralelo, fazendo uma comparação com o passado, porque antes as pessoas elas tinham uma vida mais multifacetada que permitia com que elas se desenvolvessem de forma... Eu sei que essa palavra ela até se aplica nesse contexto, mas eu vou usar ela, que é na prática quase como se fosse um polímata, aquele que sabe diferentes coisas. Por quê? Para pra pensar numa pessoa que ela vive no campo. Uma pessoa que vive no campo, ela não tem apenas atividades isoladas que não afetam outras áreas da vida dela. É tudo. Por exemplo, quando ela planta a própria comida, ela se abaixa, então tem o esforço físico, mas também tem a conexão que ela tem em plantar a própria comida. Aí tem a questão dela estar sempre em movimento. Eu, pessoalmente, sendo bem honesto com vocês, eu vivo em cidade. Eu vivo em cidade grande. Mas eu já tive pequenas experiências com esse contato com a natureza, esse contato mais da vida de campo. E eu percebo que cada atividade que você realiza numa vida assim, ela trabalha diferentes aspectos, tanto físico quanto até mentais, sabe? Eu vou te dar um exemplo que não é na vida do campo, mas que acaba me trazendo mais benefícios do que os benefícios aparentes, que é correr todo dia pela manhã. Quando você corre todo dia sem fone de ouvido, sem distração, sem nada, apenas você e seus pensamentos, você está trabalhando sua cardiorrespiração que fala. Você está trabalhando a sua respiração, você está trabalhando suas pernas, enfim, você tá, mesmo que a musculação ela seja mais efetiva, enfim, a corrida, ela traz um aspecto, principalmente nesse aspecto ao qual eu tô me referindo, que é um aspecto um tanto terapêutico. É claro que você pode até argumentar que eu estou ressignificando o ato de correr, mas realmente, talvez seja isso na prática, mas eu vejo que vai um pouco além disso. Tanto que hoje, quando eu corri pela manhã, cara, por vezes, quando você tá correndo, começa a surgir pensamentos, começa a surgir lembranças, você começa a pensar sobre muitas coisas, porque você tá longe de distrações, tá só você correndo. Claro que tem uma distração ou outra, passa uma mulher bonita ali, você perde tanto foco, mas ainda assim, mesmo que tenha essas tentações, ainda assim você tá focado ali. Tá focado ali. E isso te coloca num estado de foco. Por que eu tô comentando isso? Porque a atividade de correr em si, ela não tá me trazendo apenas os benefícios de simplesmente desenvolver meu corpo, ou até mesmo melhorar minha disposição, me trazer disposição e energia ao longo do dia. Ela tá me trazendo até benefícios terapêuticos, mentais, onde eu fico refletindo, onde eu fico pensando, eu fico num diálogo interno muito mais forte. Eu percebo que quanto mais eu passo mais tempo longe de estímulos como celular, se você começa o dia sem celular, cara, eu recomendo muito que você faça isso. Eu recomendo muito que você tire
pequenos momentos na sua semana para você notar a diferença que é. Você sente que que o tempo tá passando mais devagar. É loucura dizer isso. Mas não é que o tempo tá passando mais rápido, é a nossa percepção do tempo. Cara, enfim, eu poderia usar outros exemplos, mas antes que eu fique num devaneio, vou voltar ao exemplo que eu tava usando do campo. Na vida do campo é a mesma coisa. Só que por que isso se relaciona com esse exemplo do Elton? Porque é um fato, e você já percebeu isso, de que nós estamos cada vez mais preguiçosos. Cada vez mais preguiçosos. E isso se traduziu na relação do vendedor e do consumidor. E o Elton ele relata também nesse vídeo que no momento em que ele fez a transição, mesmo que não tenha tido a consciência, porque aí eu até entendo, porque por vezes isso acaba acontecendo, que ele começou a fazer a transição também de não apenas vender a instrução, ou seja, não apenas instruir o cliente, mas também vender o software que faz tudo. Só que também ele percebeu um problema ainda mais grave. Ele percebeu, na experiência dele vendendo um produto sobre Instagram, que depois que esse produto viralizou, ele começou a receber perguntas. Ele até utiliza o exemplo de um professor que se relaciona com o contexto dele, que é o seguinte: um professor que ele trabalha, por exemplo, um professor de história, digamos que ele trabalha 15 anos como professor, ele mantém uma certa, não é expectativa, mas ele consegue ter um nível de predição de padrões de perguntas que vão sendo repetidas ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mesmo que mude as turmas, mesmo que os alunos mudem, ainda assim as perguntas vão continuar as mesmas. Só que, no caso do Elton, e ele acredita que isso também se reverbere em outros contextos, principalmente professor, quem é professor também deve estar provavelmente está se identificando com isso, que é a qualidade das perguntas. Ele percebeu, na experiência dele vendendo esses produtos, o Elton, de que cada vez mais ele precisou estar vendendo coisas mais básicas ainda para os clientes dele. Claro que isso do ponto de vista de quem está vendendo é algo excelente, só que é aí que mora um problema muito grande. Que, cara, você pode falar que eu tô tirando conexões do meu fiofó, mas não é. Tem um livro de um economista que se chama A Economia em uma Única Lição, que é do... Eu esqueci o nome. É Henry... Eu não sei se fala... Acho que é Bastian. É Henry... Acho que é um economista... Se eu não me engano, tenho quase certeza, que é um economista austríaco. Mas enfim, esse livro, ele parte da premissa de tentar trazer para você uma definição precisa sobre o que é economia na prática. E uma das falácias a qual o autor lhe apresenta, que muitos economistas e até especialistas dizem que a economia ela é de tal forma, ele traz o exemplo de uma padaria que tem uma vidraça quebrada por um sujeito. O que acontece na prática? Acontece uma série de eventos. Por exemplo, no momento em que a vidraça ela quebra, o padeiro, ele precisa agora consertar essa vidraça. Só que o dinheiro a qual ele iria utilizar, por exemplo, para comprar um novo terno, comprar uma nova ferramenta de trabalho, ele vai precisar usar para consertar essa vidraça. Só que aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem de mais? É porque percebe que a alocação de capital que ele iria utilizar ia ser para outro fim, ia ser para outro contexto. Só que por conta desse evento, ele vai precisar alocar esse recurso para consertar isso. Beleza. A princípio, à primeira vista, pode parecer algo um tanto inofensivo e nada, assim, nada fora a nível de preocupação. Só que começa a ficar preocupante. Por quê? Porque quando você não tem apenas 2 eventos ocorrendo simultaneamente, mas você tem diferentes outros eventos ocorrendo de forma simultânea na sociedade, e você percebe que um conecta com o outro, porque, por exemplo, esse dinheiro poderia muito bem ir pro alfaiate. O alfaiate iria pagar as contas da família dele, enfim. Percebe como é um ecossistema que está atuando de forma constante? Como isso se conecta com o que eu estava falando sobre a qualidade das perguntas e a transição do Elton? Perceba que no momento em que a qualidade das perguntas começa
A qualidade das perguntas, ela não afeta apenas a pessoa que está fazendo as perguntas, mas também quem está recebendo as perguntas. Então, se você recebe apenas perguntas idiotas, de certa forma, você acaba ficando um tanto idiota. Eu tenho até uma opinião, provavelmente alguns de vocês vão discordar e alguns vão entender o meu lado, mas vão discordar também. Eu comentei isso com um amigo meu a respeito da necessidade que muitas pessoas têm de simplificar o discurso delas. Como assim? Não? Vou tentar trazer uma forma bem simples de tentar entender isso. Quando você pega esses palestrantes, pega livros de pessoas que falam sobre comunicação, qual o consenso que está presente na comunicação? Você precisa ser claro, precisa ser preciso na sua comunicação. Precisa ser assertivo, diferentes coisas, diferentes características que eles utilizam para descrever uma boa comunicação. Beleza, faz sentido. Mas e quando você precisa simplificar ainda mais a sua comunicação? Então imagina que eu começo a trazer termos técnicos de economia. É um contexto que, de fato, eu não preciso utilizar termos técnicos para pessoas leigas. Só que quando eu estou falando com pessoas que elas não têm nem mesmo não é nem a capacidade, mas elas não têm nem mesmo o básico para conseguir manter um diálogo comigo. Nesse caso, utilizando essa premissa de que você precisa adequar o seu discurso ao nível da pessoa, é literalmente como se você estivesse pegando uma pessoa inteligente, uma pessoa não tão inteligente, a nível de repertório, e você precisar dizer o seguinte, cara, você precisa ficar no mesmo nível dessa pessoa, para que ela consiga te compreender. E por coincidência, isso também se reflete no problema qual o Elton ele traz nesse vídeo. Ele traz o problema de que cada vez mais os vendedores, ele utiliza até o exemplo do Erson Delanogar, do problema que ele, exatamente esse problema que ele ilustra num Reels do Instagram a respeito da burrice coletiva. Sobre muitos vendedores de curso, muitos caras que são empresários, muitas pessoas que trabalham com comunicação, delas estarem precisando fazer um malabarismo retórico para cada vez mais chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque cada vez mais o consumidor, ele tá ficando num nível onde, mesmo que ele tenha um nível de consciência um pouco mais alto, a capacidade de aprendizado dele tá péssima. Cada vez mais pessoas consumindo conteúdo curto, cada vez mais pessoas consumindo conteúdo de forma de fragmentos, e isso acaba gerando uma certa ilusão de progresso. Tanto, cara, eu já comentei isso em outros conteúdos, mas eu volto a reiterar aqui. Isso, inclusive, até ele cita no vídeo, que é na rede social, você sai com a sensação de que você viu muita coisa, mas você não progrediu muita coisa. É curioso pensar isso, né? Mas na prática, imagina que você é um cara que você consome podcasts atrás de podcast, você consome tutoriais, você consome. Só que na prática, eu chego pra você e pergunto, beleza, mas qual é o resultado tangível, prático, a evidência prática de melhora na sua vida? Que você pode me apresentar, que você falou, cara, valeu muito a pena isso. O retorno do investimento que você colocou de tempo retornou de forma assombrosa. Aí você fala, cara, você fica até gaguejando, aposto. Eu tenho um conhecido meu, que o cara, ele é muito inteligente no que tange a estratégia. Quando você fala sobre estratégia, você pode ter certeza que ele é um cara que ele tem muito conhecimento profundo, ou pelo menos ele parece ter um conhecimento profundo sobre estratégia. E por vezes, quando eu ia conversar com ele, trazia termos técnicos e trazia conexão com filosofia, conexão com economia, conexão com economia comportamental, conexão com diferentes áreas de conhecimento, beleza. Só que eu percebia que ele era um tanto... Ele ficava no nível de consumir informações, ficar quase como se fosse numa própria realidade paralela dele. E aí, por vezes, quando ele vinha trazer esse tipo de conversa, esses assuntos, eu falava pra ele o seguinte, beleza, mas como que eu posso aplicar isso que você tá falando na prática? E aí, por vezes, isso dava uma certa trava nele. E aí eu comecei a identificar o problema qual ele tava passando. Porque, de fato, ele tem uma certa inteligência. Isso aí é inegável. Só que, na prática, ele não tá tangibilizando isso em evidências concretas. Sabe? Eu sei que para algumas pessoas isso pode até soar um tanto de utilitarismo. Só que, cara, se você tá utilizando algo, como a rede social, por exemplo, e isso não tá te fazendo bem, isso não tá te gerando um
um resultado expressivo na sua vida, cara, então deleta. Por quê? E aí, depois de tudo isso que eu falei até agora, a gente entra no cerne da questão. Depois de ter dado todo esse contexto, a gente entra no cerne da questão, que é, não diria fragmentar, mas tem diferentes palavras para exemplificar isso, que é histeria, emborrecimento. Emborrecimento é atrofia física, atrofia mental, atrofia social. Aí agora, você me pergunta, beleza, você me trouxe várias palavras, mas na prática, o que está acontecendo? O que está acontecendo de fato? Olha, se você me perguntasse isso pessoalmente, eu diria o seguinte, olha, o que está acontecendo é uma atrofia a nível total da vida do indivíduo. Por quê? Quando você pensa em atividades como atividade física, atividades intelectuais, é muita ingenuidade de algumas pessoas pensar que isso não tem um efeito que se reverbera em outras áreas da sua vida. Se você é um cara que, por exemplo, tem uma certa constância de se exercitar de forma física, você vai na academia, se alimenta bem, você não está apenas ganhando benefícios de desenvolver seu corpo, de melhorar a sua respiração, de ganhar estética, de você ganhar um aprimoramento muscular, a criação de músculos, por assim dizer. Você não está ganhando apenas isso, você está ganhando energia, você está ganhando disposição, você está ganhando foco, você está trabalhando o seu corpo para que ele se mantenha numa certa constância de produção de hormônios, você começa a ficar com mais energia, você começa a ficar mais autoconfiante, isso começa a reverberar em outras áreas da sua vida. Quando você interage com outras pessoas, você passa a confiança, você passa a imagem de ser uma pessoa disciplinada, que cuida do próprio corpo. Ou seja, você está tendo efeitos que estão afetando outras áreas da sua vida, mesmo que você não perceba isso. Por exemplo, se você é um cara que estuda, que lê numa certa constância, você começa a ter repertório, você começa a ser mais interessante, você começa a fazer conexões que fala, caraca, esse cara é inteligente, hein? E você começa a ficar atrativo, não apenas para fêmea, mas também para oportunidades de emprego, porque ninguém gosta. Assim, sendo bem honesto contigo, pode parecer um tanto esculacho isso que eu vou falar, mas ninguém gosta de conversar com gente burra. Só se for um burro conversando com um burro e eles não têm consciência da burrice deles. É claro, eu estou usando um exemplo um tanto esdrúxulo para exemplificar isso. Mas a questão é que combina justamente com isso que eu comentei no início sobre a qualidade das perguntas. Eu dei o exemplo do Elton, dei o exemplo do professor. Porque a qualidade das perguntas, ela é um problema que ele é a ponta do iceberg de problema ainda maior. Se eu faço uma pergunta para você, é como se eu estivesse te dando um comando para que você, dentro da sua esfera de imaginação, dentro da sua capacidade de operar de forma como um humano, você consiga me responder. Então, diante do que você tem como conhecimento, repertório e experiência de vida, você vai tentar me responder, beleza? Só que tem certos graus de pergunta que eles te forçam a pensar e refletir. Então, por exemplo, se eu te perguntasse, se eu te fizesse as seguintes perguntas: qual pergunta você sabe que você precisa fazer para si mesmo, mas você não está fazendo nesse exato momento? O que está te travando de conseguir o que você quer? Se você morresse hoje, o que você se arrependeria de não ter feito? Aí tem perguntas mais profundas. Perguntas mais profundas que te obrigam a colocar, por assim dizer, o seu pêndulo. Eu não diria, não é pêndulo, mas é colocar a sua atenção, não é atenção, mas a sua esfera de percepção para o seguinte detalhe. Para onde eu estou levando a minha vida? O que eu não quero para minha vida? Algumas dessas perguntas são simplórias, outras te forçam a pensar. E que por vezes são perguntas mais delicadas, por assim dizer. O que fica nítido quando você compara essas perguntas é o nível de esforço que cada uma delas propaga para a pessoa que vai responder. Então a gente pode traduzir isso na prática de perguntas mais simples, perguntas que elaboram um pouco mais a sua capacidade de pensar e perguntas mais profundas que buscam extrair de você, sair da condição de apatia, sair da condição de vou apenas responder isso aqui. Te obriga a pensar além do que você está vivendo no momento presente.
Só que tem um detalhe. O que está acontecendo hoje é a incapacidade das pessoas de chegar num certo nível de criação de perguntas. E isso se reflete justamente na qualidade das perguntas. Só que a incapacidade de algumas pessoas de fazer essas perguntas advém de um problema anterior, que antecede isso, que está relacionado à fragmentação da inteligência, está relacionado à linguagem e está relacionado à ilusão de progresso, que os estímulos, as informações a qual elas são expostas constantemente consumindo conteúdo curto e até mesmo, de certa forma, consumindo conteúdo longo, acaba gerando. Porque a internet, mesmo que você consuma, e aqui eu sei, eu vou soar um tanto radical, mas mesmo que você consuma conteúdo longo, ou você consuma de ambos os mundos, consuma conteúdo curto, conteúdo longo, o nível de lesão que você vai ter pode ser de um grau um tanto maior ou menor, mas se você não aplica aquele conhecimento, se você não traz aquela informação para algo conhecido seu, e você testou aquilo na prática, e você repetiu, você passou por um processo de aprendizado, se você não passa por esse processo, então mesmo que a sua gradação de lesão seja diferente do cara que só consome conteúdo curto, e tá no modus operandi de aleijado, por assim dizer, aleijado mentalmente, você também entra nessa categoria. Por quê? Porque a informação na internet, ela é fragmentada. E aí, cara, é aqui que tá o ponto. Dessa ilusão de progresso que acaba sendo gerada. Porque na medida que você na medida que você só consome esses fragmentos de opiniões de pessoas que por vezes não traz um embasamento, não traz uma opinião profunda, o seu pensamento começa a ficar simplório. Então até a sua forma de comunicar, ela é afetada. Então se você tem uma comunicação muito simplória, muito simplista, isso afeta diretamente a sua capacidade de pensamento. E eu sei, pode parecer um tanto loucura, mas cara, eu experimento não, perdão, eu te convido a escrever um texto, eu te convido a gravar um áudio, e eu te convido a, em tempo real, você analisar a diferença. Mesmo que você não seja um Machado de Assis da vida, você não precisa ser isso. Mas a questão é você avaliar a qualidade do seu pensamento. E o fato... E o Elton, ele chega nessa conclusão nesse vídeo, que é a questão de você se proteger disso. Só que eu vou usar outras palavras diferentes para descrever um problema que ele está diretamente ligado com essa questão da... Eu vou chamar de burrice, mas não é exatamente burrice. É um problema que eu penso que seja ainda mais grave do que a burrice. Porque a burrice, ela tem uma certa... Ela é curável. Mas tem um problema que, ao meu ver, não sei se você vai concordar com isso, ele é mais grave do que a burrice. Que é o seguinte, que é a apatia. É interessante a gente estudar a história das palavras, porque a apatia, ela vem da palavra grega apatheia. O A, ele vem de um prefixo de negação. E pathos vem de paixão, de emoção, mais para um lado mais emocional da coisa. Quando você junta os dois, a gente tem como resultado o quê? Uma espécie de insensibilidade emocional. Na prática, você vê isso como uma espécie de anestesia emocional, onde tudo, ou grande parte das coisas, na vida do indivíduo, parte das coisas, resulta no seguinte: tanto faz, não faz diferença. E é curioso porque quando a gente olha, por exemplo, para a origem da palavra apatheia, a gente vê isso bastante presente nos estoicos. Os estoicos, eles tinham uma certa máxima de não serem escravos das paixões. Tanto que a apatia no contexto estoico era algo um tanto até nobre, virtuoso, de você não ser escravo das próprias paixões. Só que quando a gente traz isso pro contexto atual, a gente vê que tem uma certa ressignificação e uma percepção e atuação na realidade que é completamente diferente disso. Você vê que tem uma certa ausência até mesmo de viver. A chama de viver daquele indivíduo se esvai. É como se ele fosse um zumbi ambulante. Ele tá apenas... Eu não diria nem vivendo. Ele tá apenas existindo.
E isso, cara, isso se conecta justamente com tudo isso que foi falado. Porque isso é uma forma de atrofia. E, ao meu ver, essa é uma atrofia que ela é a pior de todas. Porque ela se tudo na sua vida, se grande parte das coisas na sua vida, você lida como uma perspectiva de tanto faz, você tá deixando a sua vida à mercê do acaso. Você tá deixando a sua vida à mercê de forças externas tomarem conta disso. É surreal, cara. É surreal dizer isso, mas é literalmente uma pessoa que morreu em vida. E eu lembro que quando eu tava numa rotina, cara, era rotina 6x1, trabalhando como CLT, eu notava isso em mim, notava isso em outras pessoas. Essa apatia, esse estado de loop, esse estado onde você não vivia, onde você apenas existia, você não vivia para si mesmo, você vivia para outras pessoas. E isso causava uma espécie de atrofia, até mesmo na forma de você se comunicar com outras pessoas. E olha, assim como o Elton ele traz a questão de você se proteger com a leitura, eu penso o seguinte: o primeiro passo para lidar com esse cenário, com essa realidade, que a gente está caminhando muito em direção a uma espécie de idiocracia e de uma combinação de distopias que resulta num Frankenstein que não é nada animador, mas que a gente já está vivendo isso. Como que a gente lida com isso? E olha, eu receio que é um tanto ingenuidade de alguns indivíduos pensar que vão resolver o problema, essa solução, sem terem resolvido a própria vida. Mas eu penso que tem certas coisas que se provaram ao longo do tempo. Então nisso eu concordo com o Elton, a questão de você se proteger usando a leitura, porque a leitura, ela tem certos aspectos que ela te força a pensar. Ela tem uma qualidade de estruturação de conteúdo que nenhuma outra forma de conteúdo possui. Eu diria que, em segundo lugar, depois da leitura, ficaria, por exemplo, algo um tanto auditivo, um conteúdo auditivo. Mas a leitura, ela é algo que se provou ao longo do tempo. Não apenas o ato de você ler em si, mas também a tecnologia dos livros. Os livros em si. E olha, eu poderia utilizar diferentes argumentos para te convencer de que esse é um excelente escudo contra esse emburrecimento. E de fato é. Mas apenas isso não vai ser o suficiente. E eu receio não ter a resposta para isso, porque é um problema muito mais estrutural. Porque isso reverbera não apenas em você. Porque você pode utilizar o modus operandi do seguinte: beleza, eu vou cuidar do que é meu, vou me blindar contra isso, e eu vou atuar no lado de pessoas que estão lucrando com isso. Você pode fazer isso. Só que ainda assim isso vai te afetar de alguma forma. Isso te afeta de alguma forma, mesmo que de forma indireta, isso vai te afetar. Como? Se você produz... Eu sei que não é exatamente isso, mas se você produz burrice para as pessoas, é quase certo que as pessoas à sua volta, elas vão ficar, de certa forma, burras. Porque, querendo ou não, aquela máxima, aquele princípio, acho que é uma lei da física, de que toda ação tem sua consequência, ou toda ação tem um retorno, ou toda ação tem uma reação, enfim, não me lembro agora, mas é algo que parte dessa premissa. Partindo do ponto de partida de que cada ação ela tem um retorno, busque trazer algo bom para as pessoas, que vai te trazer uma certa consciência, uma paz de espírito. E olha, não é querendo bancar o bom moço ou algo do tipo, mas é algo que, se você planta algo bom, você colhe algo bom. É simples assim. E eu receio, sinceramente, honestamente, eu não tenho resposta para isso. Eu penso que a nível micro, dá sim para você, a nível individual, você conseguir se proteger, mas ao mesmo tempo você contribuir da forma como você consegue. Por exemplo, você pode pegar o que você sabe como conhecimento e você compartilhar com pessoas à sua volta e você estimular um estilo de vida mais que vá para uma direção onde a vida da pessoa melhore. Porque se você for fazer o que o mercado está fazendo, ou até mesmo o que a grande massa das pessoas faz, inevitavelmente você vai ser mais um. Só que é curioso
É curioso, e eu vou encerrar por aqui. Que já ficou até bem maior do que eu esperava, mas... Você olhando com a perspectiva do seguinte, perceba que também tem a questão da perspectiva. Você pode olhar para toda essa situação e pensar o seguinte: nossa, tá foda, as pessoas estão ficando mais burras. Ou então uma outra forma de você olhar: nossa, as pessoas estão ficando mais burras, mais problemas para eu resolver e trazer uma solução para as pessoas. Se as pessoas estão ficando mais burras e tem uma certa insatisfação crescente com relação a esse estado de emburrecimento coletivo, nada mais do que eu posso fazer é trazer uma solução a qual eu ajudo as outras pessoas e sou remunerado por isso. Essa é a perspectiva que eu estou adotando para encarar esse problema, tanto para mim, a nível micro, quanto também a nível coletivo, porque futuramente, quando eu tiver mais recursos, eu posso muito bem contribuir para que as pessoas saiam dessa condição de burrice e, poxa, elas podem muito bem melhorar a vida delas de forma holística, por assim dizer. Então também é uma questão de perspectiva e atuação na realidade. Então, se eu fosse deixar algo, tanto um lembrete para mim quanto para vocês que dedicaram tempo e atenção para escutar isso, seria o seguinte: da mesma forma como você precisa resolver a sua vida, colocar a ordem na sua vida, você pode fazer isso transformando a ordem que você colocou na sua vida em soluções para o problema de outras pessoas ou problemas que você está enxergando na sociedade. Então, se as pessoas estão ficando mais burras, nada mais do que a gente precisa fazer é convencer elas de que elas precisam ficar mais inteligentes, fazendo tal coisa, oferecendo uma solução, um método, um produto que resolva isso. É uma forma de trazer ordem para o caos, criar uma certa harmonia entre caos e ordem. Enfim, eu chego à conclusão que eu não tenho uma solução, mas eu penso que essa abordagem diante da realidade, ela seja benéfica tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, para as pessoas. Porque no final é uma relação de ganha-ganha. Então, se você chegou até aqui, eu espero que tudo isso que eu falei tenha feito algum sentido e tenha gerado algum valor para você. Se sim, deixa um comentário, deixa um like e nos vemos no próximo conteúdo. E é isso, meus nobres.